Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nas nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, tentar concluir a nossa exposição nesse trecho, que vai dos versículos 1 ao 10, já iniciamos há algum tempo, e o Senhor tem nos levado a passagens onde devemos refletir de forma um pouco mais profunda. Mas hoje eu creio que a vontade do Senhor seja que nós venhamos a passar por todo esse trecho, relembrando qual a mensagem que o apóstolo está querendo nos dar aqui nos versículos 1 ao 10 desse capítulo 5. Só lembrando os irmãos, nós paramos alguns encontros no versículo número 7, que fala que nós devemos andar por fé e não por vista. E desde sexta-feira nós temos refletido nisso, sexta, sábado, ontem no culto da manhã e da noite, nós refletimos um pouco sobre isso. E hoje nós vamos voltar ao contexto da carta de Coríntios, onde o apóstolo Paulo está falando que o cristão ele não deve se preocupar tanto com as coisas da terra. Afinal de contas, elas são temporárias. Tudo que nós temos aqui na terra é temporário. Nós vemos isso de maneira muito fácil, né? É que, às vezes, as coisas mais difíceis de serem percebidas são aquelas que estão diante dos nossos olhos. Nós temos, às vezes, capacidade de enxergar coisas ao longe e a gente tropeça na pedra que está diante de nós e a gente não vê. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos lembrando que, enquanto cristãos, a mensagem central de Cristo é justamente que aquele que crê nele não verá morte, mas passou da morte para a vida. É importante, como cristãos, a gente entender o significado da morte. Nós não podemos jamais nos esquecer do que aconteceu em Gênesis, que mudou toda a trajetória da raça humana. A morte existe, a doença existe, as limitações humanas existem por conta do pecado. Porque os nossos pais, segundo a carne, todos descenderam de um único casal, Adão e Eva. E por conta disso, por conta da rebelião deles, nós nascemos contaminados na raiz. É como, por exemplo, o irmão Paulo tem um filho que a gente chama, né, de Paulinho, Paulo Henrique, e que a gente nem precisa, né, perguntar se é filho dele, porque é a cara dele. Mas se a gente fizesse DNA de Paulinho, a gente ia ver que é igual dele. É por isso que hoje em dia, né, filhos que não são reconhecidos fazem o teste de DNA e aí na justiça, ou às vezes até sem precisar as vias judiciais, a pessoa vai lá e diz, não, fulano é meu filho mesmo, eu fiz o teste lá, porque para a mãe é fácil, né? Saiu de dentro da barriga, carregou 9 meses, mas o pai às vezes faz esse teste de DNA e vê que o filho é dele. Por quê? Porque o DNA é igualzinho, é compatível. Então o pai tem o DNA do filho. Não é por acaso que a ciência comprova isso. Assim somos nós. Nós nascemos com o DNA de Adão. Por isso que todos nascemos com essa inclinação para o mal. A gente não precisa que ninguém nos ensine a fazer o que é errado. A gente só precisa que alguém nos ensine a fazer o que é certo. O que é errado a gente já nasce, né, apto para fazer. Então, o apóstolo Paulo traz essa realidade, mostrando que em Cristo Jesus nós fomos regenerados. E nós não recebemos só um novo coração. Nós não recebemos somente a salvação, mas nós recebemos a certeza da glorificação. E a glorificação é esse aspecto glorioso que acompanhará a vida do crente após a morte. Quando o crente deixar esse mundo, ele não irá para um lugar de tristeza e dor,
mas ele irá para um lugar de alegria imensurável, indizível. O próprio apóstolo Paulo, que foi lá ao terceiro céu, ele disse: o que eu vi não é lícito ao homem falar. E não existem palavras humanas para descrever isso. Então, aqui o apóstolo Paulo está tentando, nessa carta, inclusive ele vai falar sobre isso mais na frente. Então, ele está tentando nos mostrar que, por que ele está falando sobre esse assunto. E isso a gente estava aqui falando entre nós, essa confraternização maravilhosa entre irmãos antes da gente dar início ao estudo. E uma das coisas que a gente estava falando aqui é justamente, de maneira indireta, a gente estava falando como os seres humanos, e principalmente as pessoas religiosas, elas dão ênfase àquilo que pode se ver e se tocar. Então, por exemplo, você diz que um culto, determinadas denominações dizem que o culto foi muito espiritual, se alguém gritou, se alguém caiu, se houve alguma manifestação visível de algo sobrenatural, as pessoas dizem que o culto foi especial, não foi poder de Deus, choveu ouro. Imagine, né? Aí ficou todo mundo rico, né? Não, eu entrei lá, eu estava com dor de dente, saí com o dente obturado. O poder de Deus. Estou falando de coisas que vocês estão dando risada, mas tem esses testemunhos aí na internet, né? Então as pessoas, elas têm essa necessidade de sinais. Sinais fala disso, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode tocar. E as pessoas têm a necessidade também de que aquele que é o mensageiro de Deus preencha determinados padrões. Então, por exemplo, eu e o irmão José, que somos os mensageiros de Deus na nossa comunidade local, nós não preenchemos os padrões dos líderes religiosos da atualidade. O irmão José tem um terno que Dona Ana Lúcia deu, que provavelmente não está dando nele, não está dando nem na perna. E a gente não preenche esses padrões, a gente não se inscreveu em nenhum seminário teológico e creio que a gente não pretende, né? E a gente não tem nenhuma vinculação política ou com nenhuma igreja, convenção. Nós somos chamados por Deus para pregar um evangelho puro e simples. Fazemos parte e propagamos uma igreja que tem 2000 anos de história. Nos compadecemos e nos conectamos com todos aqueles que de fato se arrependem e vivem uma vida transformada pelo Espírito em Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos isso, irmãos, nós acabamos nos afastando da grande parte dos líderes religiosos de hoje. E as pessoas, então, elas vão acabar olhando para mim, principalmente, que sou pastor, e elas não vão enxergar a figura de um pastor muitas vezes em mim, porque eu não preencho os requisitos. E nessa parte, eu e o apóstolo Paulo somos muito parecidos. Teve uma pessoa que congregou com a gente que disse assim: o pastor Nizam não é o apóstolo Paulo. Não sou, meu nome é Nizam, meu nome é Paulo, né? Eu nasci em 1979, o apóstolo Paulo nasceu no século I, ou antes disso, então eu não sou o apóstolo Paulo. Mas com certeza o mesmo Espírito dele tem que estar em mim, senão eu não vou para o céu. O Espírito Santo é um só. Então a gente precisa ter essa convicção de que não é o que vemos, mas é o que cremos. Sabe, o Senhor Jesus, ele passou por esse mesmo processo. As pessoas tinham uma dificuldade muito grande porque Jesus era jovem, para o padrão da época. Então era um rabino de apenas 30 anos de idade. E ele começa a pregar coisas duras e se levantar contra os líderes religiosos, que na sua grande maioria tinham o dobro da idade dele. E as pessoas tinham a dificuldade de enxergar naquele ex-carpinteiro o Filho de Deus. Pô, mas não é um carpinteiro? Não é um carpinteiro? Não é o Filho de Maria? Seus irmãos e irmãs não estão no nosso meio? Então, ainda hoje, as pessoas vão ter dificuldade de conectar espiritualidade, com
santidade. Na maioria das vezes as pessoas entendem espiritualidade com religiosidade. Se você for uma pessoa religiosa, se você se vestir com roupas, né, condizentes com a religiosidade local, se você tiver, né, um comportamento de acordo com a religiosidade local, linguajar, tudo é estrategicamente planejado, né, para que você preencha como uma fábrica produzindo, né, prosélitos. E o apóstolo Paulo diz: cuidado com isso. Cuidado com aquilo que você vê, porque aquilo que você vê pode te enganar. Mais adiante nessa carta, o apóstolo Paulo vai dizer: se você andar por vista, provavelmente você vai ser enganado por Satanás, porque ele se traveste de anjo de luz. A ideia de se travestir quer dizer se disfarçar. Ele vai vir até você de anjo de luz. Lá em Apocalipse diz que ele se apresentará como cordeiro, mas ele fala como dragão. Então aquilo que de fato identifica os verdadeiros servos de Deus é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4. Nós não adulteramos a mensagem do Evangelho, mas a pregamos fielmente. Então é aquilo que a gente fala. Quando perguntaram a João Batista: João Batista, você quem é? Eu sou uma voz. Percebeu? João Batista está dizendo: não liguem para mim. Não liguem para a maneira que eu vivo. Não liguem para o que eu como. Não liguem para a maneira que eu me visto. Mas prestem atenção naquilo que eu falo. Porque aquilo que eu falo da parte de Deus. Então, aqui é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está querendo mostrar para a gente que como cristãos nós precisamos viver uma vida espiritual. Para essa igreja aqui, o apóstolo Paulo tinha escrito na primeira carta, capítulo 3, eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas eu ainda não posso porque vocês são carnais. Mas a igreja havia se arrependido, foi o que a gente já viu no começo. Essa é uma segunda carta escrita justamente porque aquela primeira carta foi recebida, os irmãos se arrependeram, viram que estavam errados, corrigiram seus erros. Tito, que foi o mensageiro que levou a carta e trouxe a resposta para Paulo, disse para Paulo: ó Paulo, o teu povo se arrependeu, e Paulo agora está escrevendo essa carta, continuando a ensinar a essa igreja aquilo que é fundamental para que uma igreja de fato reflita a glória do seu Salvador, que é Cristo Jesus. Sejamos de fato uma igreja onde Cristo é o Senhor, e isso é perceptível por meio das nossas reuniões e por meio inclusive da vida individual de cada um de nós fora das nossas reuniões. Então, o que vai mudar a sua vida? A visão que você tem da morte. Olha, irmãos, uma pessoa que não tem medo de morrer, e quando eu falo não tem medo de morrer, eu não estou falando do inconsequente, daquela pessoa que atravessa a rua sem olhar para os lados, daquela pessoa que, sabe, que fica andando no canto de um edifício alto sem medo de cair. Não estou falando desse sentido. Essas pessoas, elas, não é que elas não têm medo de morrer, elas não entendem as consequências da morte. Nós não temos medo de morrer porque nós somos salvos. E nós entendemos que independente do nosso corpo humano se desfazer, nós temos um novo corpo. Nos espera, depois da morte, uma realidade gloriosa. E Jesus colocou isso de maneira muito linda em Lucas capítulo 16, em uma passagem que muitos colocam como parábola, mas Jesus não apresenta como parábola. Ele conta aquela história, então a gente não sabe se é uma história verdadeira ou se Jesus está falando de maneira, como parábola, mas Jesus está falando da realidade de duas pessoas que morrem e para onde elas vão imediatamente depois da morte. Então a gente não pode dizer que a Bíblia não fala desse assunto, porque a Bíblia fala de maneira clara naquela passagem sobre esse assunto. E hoje, inclusive, o título do nosso estudo é o Tribunal de Cristo, porque essa é a passagem, essa expressão Tribunal de Cristo está presente no texto que nós vamos estudar na noite de hoje, no versículo de número 10. Então eu já quero
começar, eu vou fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 1, mas hoje eu vou começar a exposição a partir do versículo 7, porque, como eu disse a vocês, nós já trabalhamos bastante esse texto durante essa semana. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida ou pela imortalidade. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isso. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Esse foi o plano de Deus desde a origem. Por isso que diz que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Nada aconteceu de maneira aleatória, mas Deus estava no controle e está no controle de tudo. Todas as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão, são para a glória de Deus. Esse é o propósito da criação do homem, esse é o propósito da regeneração do homem, e esse tem que ser o propósito da vida de nós, pessoas que em Cristo Jesus somos regeneradas. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo, façam de tudo, para que Deus seja glorificado. Então ele diz, outorgando-nos o penhor do Espírito. A ideia penhor é dar entrada. Significa que aquilo que recebemos da parte de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que transforma a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de sentir e agir, esse Espírito Santo que nós recebemos, ele ainda não nos revela tudo, não porque ele não é autêntico, mas porque nós somos seres limitados. Mas chegará um momento em que essa limitação vai ser superada. E quando vai ser esse momento? Quando chegarmos no céu. Por isso que Paulo diz, enquanto estamos nesse plano, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos ausentes do Senhor. A ideia de ausente do Senhor não é que a gente está longe de Deus, muito pelo contrário. A gente, como cristãos, anda com Deus, mas nós estamos ausentes no sentido de que nós não temos Ele plenamente. Paulo já havia falado, inclusive, sobre esse assunto, ele está repetindo. Na primeira carta, no capítulo 13, ele diz, nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos, até que chegue o momento em que nós conheceremos a Deus da mesma forma como nós somos conhecidos por Ele. Então Paulo está descrevendo isso que ele falou no capítulo 13 da primeira carta. Então, é nesse momento aqui que nós vamos conhecer a Deus quando somos conhecidos por Ele. Quando nós sairmos dessa nossa habitação terrena e entrarmos na nossa habitação celestial. Então, no versículo 6 ele diz, temos, portanto, sempre bom ânimo. Então, esse é o motivo do cristão ter bom ânimo. Deus está no controle tanto da minha vida quanto da minha morte. Ninguém pode me matar. Ninguém pode me matar. Só Deus pode me levar para casa. Sua casa é onde? No céu. Ninguém pode matar um cristão. É isso que faz com que o diabo sinta tanto ódio de você. Porque você acha que lá no capítulo 12 está escrito que Satanás desceu para a terra com muita fúria? Porque ele sabe o plano maravilhoso que Deus tem para os redimidos, enquanto que para ele só resta fogo e enxofre. E ele sabe que tem pouco tempo, e logo ele será lançado em uma prisão eterna,
de sofrimentos e tormentos eternos. Mais uma vez devemos falar desse assunto, né? Abrir um parênteses. O inferno não é um lugar onde Satanás fica se divertindo, fazendo mal aos seres humanos. Mas o inferno é um lugar de tormento para todos que estão lá. Tanto os demônios quanto os seres humanos que são lançados lá. Todos os dois seres, os demônios, que são seres espirituais, os humanos, que vão morrer e vão para lá, todos dois vão sofrer da mesma forma. Os demônios sofrerão talvez um pouco mais, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Mas ambos serão lançados no mesmo lugar. É o que nos fala Apocalipse capítulo 20. E vão ser lançados lá. No lugar que os demônios foram lançados, vão ser lançados lá todos aqueles que não tiveram seus nomes achados no livro da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Andar sempre por fé, não por vista. É isso que o apóstolo Paulo vai falar agora. Quando ele fala a respeito disso, ele diz, olha, cuidado. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Eu disse a vocês, justamente, enquanto nós estamos aqui, nós sofremos determinados problemas que só sofreremos aqui. Por exemplo, lá no céu não tem conta de luz. Glória a Deus. Lá no céu não tem conta de água. Oh, meu pai. Lá no céu não tem Covid e nenhuma outra espécie de doença. Lá no céu, meu filho, não tem balança, porque os crentes vão estar tudo, sabe? Um corpo perfeito, né? Lá no céu não vai precisar barbearia, nem salão de beleza para as mulheres, porque nós vamos estar no corpo glorificado. Então, é uma outra realidade. Por isso que ele diz, enquanto nós estamos aqui, gememos. Foi o que ele disse anteriormente. E aqui, mais uma vez, ele repete. Nós estamos ausentes do Senhor no sentido de que nós não vemos o Senhor face a face. Eu sei que tem muita gente que diz, hoje de manhã Jesus sentou na minha cama, a gente bateu mal papo. Ô meu filho, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Se uma pessoa me diz, olha, eu senti a presença de Cristo comigo, eu acredito. O crente espiritual, se ele viver uma vida espiritual, ele sente a presença do Senhor ao seu lado. Mas você me disse, eu vi Jesus encarnado diante de mim, e a gente bateu um papo, depois ele me deu um abraço. Aí eu digo, meu filho, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar nisso, porque a Bíblia diz que ele vai voltar de maneira definitiva, né, na consumação. Por enquanto não. Por enquanto nós temos essa percepção espiritual da sua presença. E isso já é maravilhoso. É ou não é? Quando a gente ora, sente a presença do nosso Senhor ao nosso lado, isso é maravilhoso. Se você ainda não teve essa experiência, procure ter. Procure encontrar esse ambiente de oração, aonde se cumpre o que Jeremias fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O próprio Jesus disse que para aqueles que são dele, que vivem por ele, ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Mas essa presença do Senhor é uma presença espiritual. Nós não vemos o Senhor encarnado, mas nós o veremos lá no céu. É como no filme que a gente sempre fala, Paulo, apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo vê Jesus lá no céu, né? O apóstolo Paulo viu Jesus Cristo ressurreto e ele diz, como que um abortivo eu vi. E depois Jesus não aparece mais para ninguém daquela forma, né? Por que o Jesus apareceu para o apóstolo Paulo daquela forma? Porque ele era apóstolo. Para ser apóstolo tinha que ser chamado diretamente por Jesus. Esse é o apostolado. Então, aqui nós vamos ver que existem pessoas que usam o nome de Jesus, que dizem ter experiências com Jesus, mas facilmente podemos detectar que são obreiros fraudulentos quando nós percebemos que ao abrir da boca, essas pessoas vão nos levar numa direção contrária do que a Bíblia nos leva. Então, é fácil para um cristão se proteger do ataque dos falsos mestres. É só ele amar ler a Bíblia. Mas se você não ama estudar a palavra de Deus, aí o negócio vai ficar ruim para o seu lado.
Porque os falsos mestres, eles são astutos, eles sabem como perverter a palavra de Deus. Então, se você não está estudando ela, não sabe o significado, o contexto de cada passagem, você pode ser facilmente enganado, inclusive por truques de ilusionismo. Esses falsos mestres, eles são muito bons no que eles fazem. Foi um pastor, se não me engano, que certa feita disse, no passado, que disse que nós temos que tomar muito cuidado com os falsos mestres, porque eles são falsos, mas eles também são mestres. Então, eles são mestres de quê? Na arte do engano. Algum de vocês já teve a oportunidade desagradável de conversar com o estelionatário? Se você conversar com o estelionatário para evangelizar ele, é outra coisa, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que evangelizar todo mundo. O estelionatário pode se arrepender e ser salvo, glória a Deus. Mas se você conversar com o estelionatário, meu filho, eles têm uma conversa que é algo assim que parece que abraça você, né? Você tem vontade de ficar conversando e é meio como que um hipnotizador, né? Ele conversa de tal forma que você tem vontade de fazer aquilo que ele está mandando você fazer. Ele não manda você fazer. Você, conversando com ele, você tem vontade de fazer aquilo que ele está, né, lhe influenciando a fazer. Os falsos mestres têm esse dom maligno de influenciar as pessoas para o mal. Você vai ver, por exemplo, o que aconteceu, a experiência bíblica do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus entrou no domingo, no último domingo, antes da sua morte e ressurreição, as pessoas gritavam: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Os católicos, inclusive, chamam esse domingo de domingo de Ramos. A gente, como cristão, não nomina os dias, até porque não fazemos diferença entre dia e dia. Mas o Senhor entra de maneira triunfal, montado num jumentinho, filho de jumenta. Mas naquela mesma semana, isso foi no domingo, naquela mesma semana, na quinta-feira, o Senhor Jesus foi preso. Na sexta-feira pela manhã, ele foi julgado no pretório e do julgamento já vai para a condenação e morte, né? Ele é crucificado às 9 horas da manhã e fica crucificado das 9 às 3 da tarde, 6 horas, na cruz, até que ele brada: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e diz a última frase, que para nós é uma frase bendita: está consumado. Mas aquelas mesmas pessoas que haviam ido para Jerusalém na ocasião da Páscoa dos judeus, gritaram: Hosana nas alturas, quando viram Jesus entrando no jumentinho, filho de jumento. Mas quando viram Jesus espancado, porque quando Jesus é apresentado a Pilatos, ele já tinha apanhado dos judeus. Quando eles viram Jesus, né, de maneira simples, humilde, surrado, eles foram influenciados pelos líderes religiosos, Anás e Caifás, bem como a maioria do Sinédrio, com exceção de 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, que não consentiram com aquilo. Mas todo o Sinédrio consentiu, começaram a influenciar o povo, e foi aquele mesmo povo que gritou: crucifica. Pilatos fez uma pergunta ao todo o povo, não estava somente os líderes, tinha uma multidão lá. O que eu devo fazer com Jesus? Porque eles mandaram soltar Barrabás. E o que eu vou fazer com Jesus então? Crucifica-o. Você já imaginou? A influência dos falsos mestres. Pessoas que estavam vendo Jesus como rei, de repente começaram a enxergar Jesus como um falso profeta, e pediam a sua morte por crucificação. Então, essa é a influência de um falso mestre. Você pode sentar, você que está aqui congregando com a gente, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus com a gente, você pode muitas vezes ouvir uma pregação de um falso mestre, onde você vai dizer: rapaz, eu não vou nunca mais naquela igreja, porque eu concordo muito mais com o que esse falso mestre aqui está me dizendo. Você não sabe que ele é um falso mestre. Você acha que o que ele diz é bom. Por quê? Porque o que ele diz vai agradar a sua carne. E a maioria das coisas que eu falo aqui vão de encontro
aquilo que você pensa para a sua própria vida. Porque nós pensamos para a nossa vida, normalmente, coisas agradáveis. Por exemplo, você prepara para comer aquilo que você não gosta? Ou você prepara para comer aquilo que você gosta? Você arruma a sua cama para dormir de um jeito bem desconfortável, né? Você bota um monte de prego em cima, pedra, né? E dorme daquele jeito assim? Ou você procura arrumar a sua cama para dormir de maneira confortável? A gente intimamente é assim também, irmão. Então, quando a gente ouve o Evangelho da cruz, isso nos confronta. E somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus é que abraçarão esse Evangelho e esse caminho e rejeitarão o caminho e a proposta que o mundo nos faz. Porque a proposta do mundo, por mais bela e confortável que seja, termina em destruição. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Inclusive nessa passagem, o Senhor Jesus conecta diretamente a porta larga àqueles que apresentam a porta larga. Quem é? O falso mestre. Então quem vai lhe apresentar uma porta larga? Um falso mestre. E ele diz, ele vai se apresentar como ovelha, mas por dentro são lobos. Então aqui o apóstolo Paulo, que já havia falado sobre esse assunto, no capítulo 4, ele diz, temos portanto sempre bom ânimo, versículo 6 do capítulo 5, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então só vamos gozar dessa presença bendita do Senhor, completa, plena no céu. Aqui na terra, o nosso caminhar com o Senhor é limitado, não pelo Senhor, mas por nós, que somos vasos de barro, como já falou aqui, frágeis. Não suportaríamos se o Senhor desse mais, a gente não suportaria. A gente vai ver, por exemplo, passagens como quando o Senhor quando o templo de Salomão, né, da época, o templo que é construído para o Senhor, o templo não é de Salomão, o templo é do Senhor, né, mas foi construído por Salomão. Quem teve desejo de construir foi Davi. Salomão constrói. Quando esse templo é apresentado, né, quando esse templo é inaugurado, a presença do Senhor foi tão grande que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Já imaginou isso? Então, se o Senhor desse mais para a gente era capaz de não conseguir levantar da cama. Então, o Senhor nos dá aquilo que nós podemos suportar. Mas nós vamos viver debaixo de uma outra realidade. É isso que o apóstolo Paulo tenta nos dizer. Não pense demais nas coisas da terra, porque elas são passageiras. Vamos caminhar e vamos trabalhar pelas coisas que são do alto, porque essas sim durarão para sempre. E aqui no capítulo 7, então, ele conclui com essa frase: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então a gente vai medir o nosso dia hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, não por aquilo que a gente viu, mas por aquilo que a gente acredita. Cada dificuldade do dia de hoje foi um degrau que o Senhor Jesus colocou na nossa vida para que subíssemos para mais perto do céu. Cada dificuldade na vida do cristão está cooperando para o bem dele. Então, não aconteceu no seu dia de hoje nada ruim. Não, pastor, meu dia aconteceu. O sonho está na minha pele. Meu filho, o que eu estou tentando te dizer é justamente isso. Não é o que você viu, não é a experiência que você teve, humanamente falando, mas é essa certeza que é maior do que nós. Que o Deus que está no controle de todas as coisas está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De forma que até as nossas experiências desagradáveis estão moldando o nosso caráter. Antes de vir, né, hoje eu passei, mas como sempre eu tenho passado grande parte do dia estudando, pela graça de Deus. Então, hoje eu ouvi uma pregação, um privilégio de ouvir uma pregação bem antiga, ainda em preto e branco, né?
dublada de um pastor, aconselho a todos verem, de um pastor chamado Richard Umbran. A gente já falou dele algumas vezes, um pastor que foi perseguido, torturado durante 13 anos. Depois ele foi solto e ele teve um ministério, ele fundou um ministério que dava amparo a igrejas em países que perseguiam o cristianismo, né? Até hoje, tá? Eu acho que é missão, me esqueci o nome, a gente tem, o mais conhecido hoje é Portas Abertas, mas a missão, alguma coisa dos mártires, a Voz dos Mártires, é o ministério que ele fundou, né? E ele morreu idoso nos Estados Unidos, mas com várias sequelas daqueles 13 anos de tortura que ele passou. E ele disse das experiências que ele teve com o Senhor durante esses 13 anos. E uma dessas experiências foi: Senhor, eu não posso sair daqui com raiva dessas pessoas que me torturam. Você já imaginou isso? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você lê o livro dele, tem um livro que ele conta a experiência dele, ou até na internet você pode baixar e você pode ver também, né, a biografia dele no YouTube, tem vídeos que falam sobre isso. Ele foi espancado em um nível assim que para nós é surreal. Às vezes a gente, né, que vive numa sociedade perversa, a gente vê determinados vídeos, né, de espancamento e a gente fica assustado. Meu Deus, como é que um ser humano faz isso? Irmãos, se você vê o que fizeram com ele durante 13 anos, você fica assustado. Você sabe o que é você ser espancado até você perder todos os seus dentes? Você sabe o que é isso? Batiam nele tanto que ele perdeu todos os dentes. Ele ficava num cubículo aonde não tinha banheiro e ele fazia as necessidades dele e ficava lá. Ninguém limpava aquele cubículo. Você sabe o que é você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses em um lugar, com suas fezes e urinas, o mesmo lugar que você vai dormir? Você sabe o que é isso? Então são coisas assim, eles davam um choque no pé dele, colocavam frases, naquela época, né, era radiola, colocavam um disco todo o dia tocando numa caixa de som que ficava na prisão. Jesus Cristo não existe, Jesus Cristo não existe, Jesus Cristo não existe. Davam drogas para ele, para que ele começasse a perder a percepção da realidade. Então, assim, um nível de espancamento assim, surreal, irmãos. E esse homem orava para que ele pudesse perdoar, para que ele não saísse de lá. Se ele saísse de lá, que ele não saísse de lá com desejo de se vingar, mas que saísse de lá amando os seus torturadores. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é o Espírito Santo. Hoje em dia, meu filho, se uma pessoa pisar no nosso pé, a gente já está querendo tirar a satisfação. Imagine. Então a gente observa que esse é o cristianismo que o apóstolo Paulo está propondo para a gente, irmãos. Andar por fé e não por vista. Entendendo que nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. Para você saber, Richard Umbran, depois que ele foi libertado, ele foi morar, salvo engano, nos Estados Unidos. Eu não sei onde ele foi, se ele foi direto para lá, né? Depois ele fixou a residência lá. Mas o país dele, que era a Romênia, se eu não me engano, passou por um período de grande instabilidade política, né? E ele voltou para lá para pedir ao povo, porque muitas pessoas foram perseguidas por esse regime autoritário que governou o país dele durante um tempo. Muitas pessoas queriam se vingar. E ele foi para lá no intuito de dizer para as pessoas que a gente tem que perdoar como cristão, porque muitos cristãos queriam se vingar. Ele disse: não, a gente como cristão não pode querer vingança. Você já imaginou isso? Então, isso é ser cristão, irmãos. Mas se a gente não tiver isso como vista, essa realidade do mundo vindouro, essa visão espiritual de que aqueles que nos fazem o mal, eles não estão sozinhos, eles estão acompanhados. Não que o ser humano não tenha a capacidade de fazer o mal para o outro, mas entenda que uma pessoa que se levanta contra um filho de Deus, ele está fazendo isso de maneira
direcionada pelo mal. Então, nós temos que perdoar. E ainda que seja uma maldade particular, ainda que não existisse um mundo, ainda que não fosse um demônio influenciando aquela pessoa para não fazer o mal, mas a gente deveria perdoar porque aquela pessoa é cega. Ela está, antes dela fazer o mal a você, ela está fazendo mal a Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que fala mal de você, a Bíblia diz que isso é o pecado da maledicência. Ela falou mal de você, ela lhe ofendeu, ela inventou uma mentira com o seu nome. Mas antes dela te ofender, ela ofendeu quem? A Deus, que havia determinado que os seres humanos não deveriam agir dessa forma. É por isso que Davi, entendendo essa perspectiva do pecado, quando ele é confrontado com Natan, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ele percebe que o mais ofendido no comportamento dele, de ter adulterado, de ter mandado matar o marido de Batseba, né, para esconder o adultério, o mais ofendido foi Deus. Não foi o marido de Batseba, não foi Batseba, mas foi Deus. Eu pequei, Senhor, pequei contra ti. Então, é importante a gente ter essa visão. Mas só é possível ter essa visão se a gente viver por fé. Se a gente viver por vista, a gente vai viver agindo e reagindo como se Cristo não existisse. É o que a gente chama de cristãos nominais. São cristãos só no nome, mas agem como se Cristo não existisse. Meu irmão, não é Jesus que está no controle da sua vida. É, varão, mas também está escrito: faça por ti que de lá eu te ajudarei. Não, meu filho, está escrito isso não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas Davi foi lá e matou 200 para poder se casar com Mical. Eu vou matar um só, filisteu. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa: o referencial para mim e para você não é Davi, é Jesus. O próprio Davi precisou ser salvo. Por isso que Davi disse o Senhor ao meu Senhor. O próprio Davi escreve o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor. O referencial de rei tinha um referencial a seguir, que era Cristo. Então, a gente olha para a vida de Abraão, a gente olha para a vida de Elias, a gente olha para a vida de Enoque, de Moisés, mas todas essas pessoas viveram vidas imperfeitas. Nós temos um que é perfeito e que deixou as suas pegadas bem demarcadas para que pudéssemos segui-los. Por isso que desde o Salmo, desde Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras nós somos sarados. À medida que andamos no caminho de Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, já caminhando para a conclusão, irmãos, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Estamos em quê? Plena confiança. Perceba que tudo isso, irmãos, não é uma teoria, não é um achismo, não é uma conjectura, mas é uma certeza. Como começou o capítulo 5, sabemos, certeza, não é eu acho, não, eu sei, sabemos. E aqui no versículo de número 8, ele diz a mesma coisa: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não estava querendo morrer, Paulo não estava tentando se suicidar e nem dizendo para o cristão se suicidar. Você sabia, irmãos, que está crescendo assustadoramente o número de suicídios? Você sabia que está crescendo inclusive no meio dos pastores? Existe uma associação nos Estados Unidos que disse que grande parte dos pastores de determinada denominação estão passando por sérios problemas psicológicos e que muitos estão inclusive se suicidando.
Paulo não está falando sobre isso. Paulo não se suicidou. Paulo viveu a vida que Cristo deu a ele até o último segundo. Paulo foi martirizado. Ele teve a sua vida, né, tirada a mando de César. Mas a vida não foi tirada, como ele diz, ela foi oferecida como um sacrifício a Deus. Então aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o cristão não deve temer a morte, porque a morte nos levará a um estado melhor. Em outra passagem, em outra carta, Paulo fala desse mesmo princípio com outras palavras. Esse princípio, essa passagem é mais conhecida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, com outras palavras. Então ele diz, temos essa confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo sabia que o céu é infinitamente melhor do que a terra. Principalmente, irmãos, porque lá no céu nós não vamos ter que lidar com os nossos pecados. E sejamos sinceros, se você é um crente verdadeiro, você sabe que a pessoa que mais faz, a pessoa que mais se opõe a você viver uma vida santa é você mesmo. É o nosso eu. Né? Nosso eu. A gente sabe que deveria acordar mais cedo para orar e a gente fica no colchão. Né? Ainda mais se o colchão for novo, comprado recentemente. Aquele travesseirinho. Aqui ainda mais nessa época, né, meu irmão? Que tá fazendo friozinho. Meu irmão, chega a dar uma risadinha, porque né, vocês que moram aqui em Código de Faria, dá um friozinho, né? Imagine, 5 horas da manhã, aquele ventinho gostoso, meu filho, soprando na janela. Aí a gente diz, rapaz, o pastor disse que a gente devia orar, né? Mas 5 minutinhos, Senhor. E esses 5 minutinhos, meu filho, você já acorda com o sol quente batendo na cara. Já não é mais 5 da manhã, já são 8. 5 minutinhos foi 3 horas. E agora você já tem que sair correndo porque você está em cima da hora. Então, a nossa carne, irmão, maldita. Está lá. E a gente tem que lutar contra ela. Por isso que para essa igreja e para nós, o apóstolo Paulo diz, e eu esmurro o meu próprio corpo. Ele não esmurrava o corpo dos outros. E eu esmurro o meu próprio corpo. Para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja encontrado reprovado. Então nós aqui temos aprendido todas as segundas-feiras inúmeras verdades. O grande problema, muitas vezes, não é aprender essas verdades, é pô-las em prática. É como uma criança que está sendo alfabetizada. Ela vê a professora escrevendo a letra lá, e enquanto ela vê a professora escrevendo a letra, não tem problema nenhum. O problema é quando ela começa a tentar, porque não tem coordenação motora nenhuma. Aí escreve um bom dia que para você ler, meu filho, você precisa ter visão espiritual. Né? Porque quando a professora escreveu, vai ser tão fácil, né? Mas na hora que é ela que tem que fazer o B, o O, o M, rapaz, que coisa difícil esse negócio de 3 perninhas. Essas pernas atribuladas. Que pernas são essas, rapaz? Que negócio é esse desse ponto em cima desse I aqui, rapaz? Sei que ponto estranho. Então, quando a professora faz, é facinho, mas e para a gente fazer? Então, é só um exemplo de como na prática é mais difícil, irmão. É verdade. Por isso que Jesus disse, olha, eu sei que me ouvir é difícil, porque Jesus fala coisas duras. Mas muito mais difícil que me ouvir vai ser para vocês sair e praticar o que eu digo. Por quê? Porque você não vai praticar o que Jesus falou para você durante um mês, um ano. Não, você tem que praticar a vida inteira. Em Mateus 24, 12, ele diz, somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então é isso, esse é o nosso grande desafio, irmãos.
Por isso que somos motivados a perseverar até o fim. Essa experiência, isso que Paulo está descrevendo aqui, é algo que muito visível. Se você tiver a oportunidade de ver o filme O Peregrino, o desenho bíblico do Peregrino, porque é isso que motivava, isso que fez com que John Bunyan, né, ele não foi torturado como Richard Brand, mas ele ficou preso injustamente na prisão lá de Bedford, né, na cidade dele, porque ele pregava sem autorização do Estado. Ele não tinha teologia, ele não tinha autorização do Estado para pregar, e naquela época não podia. Então a igreja dele era ilegal, né? Para aqueles que falam tanto da autorização estatal, né? John Bunyan não respeitou, né? E ele ficou 12 anos preso por conta disso, né? Então, mas ele tinha uma visão do céu que poucos tinham. Eu estou indo para lá e nada vai me impedir de chegar lá, porque aquele que me chamou é mais poderoso que todos. Alguns anos depois de John Bunyan, um jovem que... A minha irmãzinha, a pequenininha, está quantos anos? 11? 9? Na idade de 10 anos, eu acho, ele já tinha lido esse livro Peregrino dezenas de vezes. Spurgeon. E ele tinha essa certeza do céu, essa certeza. E perguntaram para ele: Spurgeon, você não tem medo de perder a salvação? Porque desde aquela época que sempre tinha esse debate, salvação pode se perder ou não. E Spurgeon disse: Jesus Cristo investiu alto demais na minha vida para me perder no meio do caminho. Perceba que a confiança de salvação, da sua salvação pessoal, não estava nele, mas naquilo que Cristo fez por ele. Então, ele que sofreu quase uma vida inteira de depressão e de enfermidades constantes, né, a ponto de algumas vezes ter que ser colocado no púlpito, né, carregado para começar a pregar. Mas o fez até o último suspiro, pregou um evangelho verdadeiro e tem nos abençoado com os seus sermões até hoje, imagina, 200 anos após a sua morte. Então aqui no versículo 9, é por isso que, já concluindo, irmãos, que também nos esforçamos. Percebeu? Esse é o motivo do nosso esforço. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe o que nos aguarda. É como, por exemplo, irmãos, o irmão Roque, ele trabalha, ele é zelador, e ele trabalha, né, fazendo a limpeza de quantos prédios? 4 prédios, meu filho. Rapaz, é uma labuta, né, meu filho? Mas ele sabe que no final do mês vai bater o dinheirinho ali, né? Faltou algum mês, Joaquim? Faltou algum mês? O salário? Mas chega certinho, né? E você já está nesse trabalho já há algum tempo, né? 3 anos, né? Então você vê, a pessoa está naquele esforço ali, mas ele tem um objetivo, é como um medalhista olímpico. Eu não sei se vocês viram, né? Uma das coisas que a pandemia fez, foi na primeira vez na história, eu não sei se é a primeira vez, né? Mas não é algo comum, é transferir a data de uns Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos que têm centenas de anos. E aí foram transferidos para 2021, né? Estaria sendo feito agora, né? Que normalmente ele é em junho, entre junho e julho, né? Os Jogos Olímpicos. Então, mas os atletas estão treinando. Esses dias eu mostrei para minha filha, na pracinha que a gente anda, estava lá treinando aquele Robson Conceição, o medalhista olímpico baiano que ganhou a medalha no último Jogos Olímpicos de boxe, né? Ele estava treinando lá na pracinha que a gente anda, que a gente fica dando volta, tem um lugar assim onde as pessoas ficam fazendo treinamento, né? Tipo de crossfit. Aí eu falei para minhas filhas: aquele time dali é um medalhista olímpico. Quando elas souberam, né? Quase que deixa de ser crente. Eles são crentes. Você fala que eu vou botar um selfie. Não tô vergonha, rapaz. Vigia, crente. Mas você vê o esforço
ele é um atleta, eu não sei se ele ainda compete, porque quando você se vincula profissionalmente não pode mais competir nas Olimpíadas, né? Mas agora é profissional. Ele agora é profissional, né? Então deve ter luta lá para os Estados Unidos marcada, alguma coisa assim, e ele está lá treinando, meu filho, todo dia, chova, faça sol, ele tem um objetivo, né? E nós como cristãos, nós estamos indo para o céu, para que objetivo melhor que esse? Então o apóstolo Paulo está querendo encher a igreja de motivação, mas de uma motivação verdadeira. Olha, você vai trabalhar, você vai passar por momentos difíceis, mas porque você está indo para uma realidade maravilhosa. Então ele diz, também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E ele usa o próprio exemplo dele, porque de nada adianta, né? Como a gente estava falando aqui, você já viu esses pastores que pedem dinheiro? Eles são os únicos que não dão. Ó, meu irmão, você tem que se desapegar do seu dinheiro. Para quê? Para ele se apegar nunca. Então ele diz que você tem que dar R$1.000 para ele. E ele vai fazer o que com aqueles R$1.000? Pô, aí é a conta de cada um, aí, né? Aí você é para obra. A obra de quê? A obra lá de casa. Eu estou fazendo um duplex, né? Na minha casa. E aí estou precisando aí que cada um dê R$1.000 para mim. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Então, por isso que tantas pessoas falam mal dos dízimos e das ofertas, por causa desses maus exemplos. Dízimos e ofertas são bíblicos. Independente de quem quer que fale, o que quiser que fale, está na Bíblia. E essas pessoas vão ter sérios problemas, né, naquele grande dia. As explicações, porque a gente não está mais na lei, porque não sei o quê. Meu filho, pelo amor de Deus, pare de justificar a sua avareza. Por que uma pessoa não oferta e não dizima? Porque é avarento. É claro que a gente se sente impulsionado para contribuir para o crescimento do Evangelho, para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho para a gente. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Então aqui ele está dizendo, ele usa o próprio exemplo dele. Olha, tudo que eu estou passando aqui, vocês estão achando que minha vida é ruim? Não, a minha vida é boa. Minha vida é maravilhosa. Eu não teria outra vida. Mas Paulo, como é que você está falando isso, Paulo? Você foi açoitado, apedrejado. Mas eu fiz tudo isso por Cristo Jesus. E aquilo que é feito em Cristo Jesus não é em vão. Ele já tinha dito isso no capítulo 15 da primeira carta. Aquilo que você faz para você mesmo, aquilo que você faz para ter aplausos, como os fariseus, né? Oravam para ter aplausos, davam esmolas para ter aplausos, você já recebeu sua recompensa aqui na terra. Mas aquilo que você faz para Cristo, em Cristo e por Cristo, é um fruto que perdurará por toda a eternidade. Por isso que o próprio Jesus diz, olha, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi cada um de vocês para estar aqui essa noite. Mas eu escolhi vocês com um propósito. Que vocês saiam daqui e deem frutos. E esses frutos, eles durarão por toda a eternidade. Olha que maravilha. Então aqui Paulo está dizendo, versículo 10 para concluir. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha o que eu disse a vocês. Todos nós, crente e incrédulos, vão estar lá no tribunal de Cristo, sim. Jesus fala sobre isso em Mateus 25, só que nós vamos estar em lados separados. Mas todos vamos estar diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O julgamento, ele fala sobre obras. Mas pastor, a salvação não é pela fé? Claro que é pela fé, mas a fé sem obras é falsa. Então aqui, irmãos, é uma explicação lógica. Se você está dizendo que tem fé, mas não tem obras, você acha que tal fé pode salvá-lo? Não é o que está escrito em Tiago? Então aqui, o próprio apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Não é? Ele não está falando de cristão que fez muito e fez pouco. Não, porque o referencial aqui, eu sei que tem pastores até que ensinam assim. Eu até ouvi um pastor ensinando dessa forma, né? Mas eu não concordo com ele.
Porque na Bíblia nós só vemos duas separações, verdadeiro e falso. Você não vê uma classe de crente e outra classe de crente. Não. Você só vê ou crente ou descrente. No meio dos descrentes você tem os falsos crentes. Então o que Paulo está falando aqui é a mesma coisa que Jesus disse: a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que tinha 5 trabalhou e conseguiu o quê? Mais 5. O que tinha 2 conseguiu mais 2. Aí Jesus por acaso, você só conseguiu 2, rapaz, o outro conseguiu 5. Não, ele trabalhou e era isso que o Senhor queria. Que ele aproveitasse a nova vida que recebeu nele. O Espírito Santo, a sabedoria que temos recebido. Mas é aquele que escondeu o seu talento. Esse não era crente. Esse não entendeu a mensagem. Não viveu a mensagem. O que ele achava de Deus? Na parábola Jesus fala. Sabendo que o Senhor é um homem ruim, que cobra o que não nos dá, que quer colher onde não semeia. Poxa, ele tinha dado a moeda. Como é que ele está cobrando uma coisa que ele não deu? Ele deu. Mas aquela pessoa estava querendo dizer que Deus era ruim, quando na verdade ele é que era preguiçoso e que era mentiroso. Então quando uma pessoa chega e diz: ah, Deus sabe que eu tenho colocado ele em primeiro lugar. É mesmo, irmão? É verdade? Cadê isso na sua vida? Cadê isso na sua vida? Onde é que está isso na sua vida? Irmãos, repetir versículos bíblicos até o diabo faz. Falar determinadas frases religiosas, o diabo faz isso. Agora, viver uma vida que é vida em si, em Cristo, somente um regenerado pode fazer isso. Porque é algo que vai contra a nossa natureza antiga. É quando a nova natureza começa a governar a nossa vida pelo Espírito. Então é importante, e eu quero concluir, já vou fechar aqui, e eu quero concluir debaixo dessa realidade que a gente estudou ontem, no culto de ontem à noite, lá no Alto das Pombas. É preciso que você entenda que existe uma conexão entre causa e efeito, entre ação e reação. Então, se eu obedeço a Deus, se eu me esforço para obedecer a Deus, o que a Bíblia diz? Que Deus se agrada disso. Mas se eu desobedeço a Deus, a Bíblia diz que Deus se agrada disso? Não, Deus não se agrada disso. Mas a gente tem vivido uma época onde as obras, elas têm sido colocadas quase como que uma atitude religiosa. Não, esse pessoal aí, esse pastor, está falando que você tem que ter boas obras, que você tem que ir para a igreja, que você tem que ofertar, que você tem que dizimar, que você tem que se preocupar com o próximo, que você tem que ser participante no evangelismo, em chamar outras pessoas para Cristo, do mesmo jeito que você foi chamado. Ah, esse pastor está exigindo demais. Não, se tem fardo pesado, não é de Cristo não. Meu filho, isso é uma meia-verdade perigosíssima. Porque a verdade se tem fardo pesado, não é de Cristo. Agora, se você está achando que é pesado obedecer a Deus, é porque você não foi regenerado. Para um cristão regenerado, é triste e doloroso quando ele desobedece. Não sei se vocês são assim, eu espero que sejam. Quando a gente toma uma atitude, a gente ainda toma, infelizmente, quando a gente toma alguma atitude, quando a gente tem algum tipo de pensamento que é contrário aos princípios de Deus, a gente sofre. E a gente suplica: ó Deus, me liberta disso. Me ajuda a vencer, Senhor. Me ajuda a superar. Me ajuda, meu Deus, a não praticar mais isso que eu sei que desagrada o Senhor. A gente não tem mais prazer no pecado, não, irmão. A gente tem prazer em agradar a Deus. Então, quando uma pessoa me diz que fazer aquilo que agrada a Deus está sendo pesado para ela, então ela não
entender o Evangelho. Ir para a igreja é pesado, evangelizar é pesado, contribuir generosamente é pesado, tratar o irmão com respeito e carinho é pesado. Então é porque essa pessoa não entendeu ainda o Evangelho. Não! Obedecer a Cristo é maravilhoso, irmão, já foi da nossa alegria. É como, por exemplo, uma pessoa vai conversar com o irmão Paulo. Irmão Paulo, você aí louvando todo dia, ainda chega em casa às vezes e tem que ensaiar. Rapaz, tem que falar com aquele pastor para ver se acontece alguma coisa aí, faz-me rir. Tá arrependido. Então, mas na verdade o que? Essa é a nossa alegria. A nossa alegria está aqui. Glória a Deus. A nossa alegria, irmão, está pregando. Presente. Sabe, a nossa alegria quando um irmão novo vem, um irmãozinho veio semana passada, não foi que a irmã trouxe, hoje ele está aqui de novo. Você não sabe da alegria que a gente tem pela sua vida, Trazendo a gente. É isso mesmo. A gente sentiu falta da irmãzinha na semana passada, né? Então essa é a nossa alegria, irmãos. Ontem a gente batizou uma pessoa e a gente ficou alegre, e a gente ora sempre nessa esperança. Então, de que aquele que começou a boa obra possa completá-la. Então, é isso que a gente tem que pensar, irmãos. Eu oro para que hoje à noite, daqui a pouco nós estamos voltando para nossas casas, mas hoje à noite, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, eu quero que você lembre disso. Chegará um momento em que não haverá mais noites para a gente. Só luz e alegria. Então a gente tem que aproveitar esse tempo. Como disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3. Nós devemos viver os nossos dias aqui na terra sabendo o que nos aguarda depois daqui. Porque Deus já nos falou e a gente crê no que Ele falou. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos cada vez mais uma vida de alegria. Porque essa é a consequência de quem obedece a Deus. Você nunca vai ver uma pessoa obedecendo a Deus infeliz. Você nunca vai ver uma pessoa chorando de tristeza porque alegrou o coração de Deus. Você vê isso? Tem uma passagem na Bíblia de alguém que estava obedecendo a Deus e ficou extremamente triste porque estava obedecendo a Deus? Não. A gente vê o contrário. Então que o Senhor nos ajude a entender isso de maneira espiritual. Que a nós foi dado esse privilégio. Mas que do mesmo jeito que nos foi dado esse privilégio, também nos foi dada uma responsabilidade de vivermos uma vida onde esse privilégio, né, seja perceptível para aqueles que nos servem. Então que o Senhor nos ajude a compreendermos essas verdades de maneira correta. Ó Deus, obrigado por nos trazer aqui na noite de hoje. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã. Eu tenho pedido, Deus, e continuo a suplicar diante de Ti que a nossa visão espiritual seja cada vez mais, Senhor, aberta, para que possamos ver claramente qual seja a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E tenhamos em nós, Senhor, não a mente do mundo, mas a mente de Cristo. Possamos entender cada acontecimento do nosso dia como a Tua mão poderosa nos conduzindo em direção à vida eterna. Ó Deus, nos ajuda cada vez mais, Senhor, a nos debruçarmos na Tua palavra, a nos entregarmos a uma leitura responsável da Bíblia, a orar. Ajuda-nos a ter uma vida de oração, Senhor, a ter comunhão com o nosso semelhante, principalmente nesse momento de pandemia, que nós não venhamos a nos esconder daqueles que precisam de ajuda, mas que estejamos dispostos a entregar a